Ele começou a provocar também o Barroso, né? Fez. Ele começou a falar pro Barroso, é até Fake um. news, é uma fake news. Oi, O gente, Barroso voltei, até desculpa. desmentiu essa fake news, ele foi lá e colocou a fake news no plenário. Gente. É demais. E hoje a gente colocou câmeras diferentes, por isso que eu fico olhando para o lado, porque eu tô olhando para ele, ó, eu aqui, ó. É só isso. É que senão eu fico olhando para o lado, quem tá assistindo deve estar pensando, né? que tá doida. Então, até que o Bruno Alencar fala aqui, eu vou colocar, compartilhar aqui com vocês, a hora que ele peita o Barroso, né? E aqui o Bruno Alencar fala, essa postura de enfrentamento com o ministro do STF não deu muito certo. E é óbvio que não dá muito certo. Assim, no mínimo que você tem que fazer, se você é um réu, você tem que contratar outro advogado, cara. Você já fez cagada, tô falando isso dos réus lá. Foi manipulado por fake news, por esse psicopata que tava pegando dinheiro vivo na mão. Porra, velho, bota a mão na consciência aí, ó. A família do cara, pelo menos, né? É que tem que. Gente, Ajuda o esse maluco. advogado, ele tá agindo como se ele fosse o réu. Ele vai ser candidato. Ele vai Ele ser não tá candidato. defendendo ninguém, exato. Escolheram um político para fazer a defesa. O cara vai chegar o ano que vem e vai ser, no mínimo, vereador de Votuporanga de novo, né? O cara No conseguiu mínimo, né? ser humilhado por 2 ministros do STF, sendo que o próximo é o próximo presidente, que é o Barroso. Né? Ele disseminou a fake news sobre o Barroso, que foi a eleição eleição se toma. Né? Então. Acho que é esse corte aí que o Barroso responde depois. Isso, é. Ele vai ser, com certeza, depois a gente vai checar o ano que vem, a gente pode esquecer, o vereador mais votado de Votuporanga. Vamos lá. Vamos lá. E eu queria só, para caminhar no rumo final das minhas palavras, simples, singelas. Rumo? Ele tinha algum rumo? O rumo do inferno. O rumo da condenação do meu cliente. Vamos lá. Mas entendo que fiz o melhor do meu combate. É o guerreiro. Ato antidemocrático, com a devida vênia, é quando o ministro da Suprema Corte desse país fala que eleição não se ganha, eleição se toma. Ele em vez de ele defender o seu cliente, ele está falando que o réu tinha que ser o próximo presidente do STF. Pois é, isso, exatamente. Mas o Xandão, ele fala, inclusive, sobre isso, mas não com ele, se eu não me engano, com a advogada que ficou chorando. Ele fala sobre também. Isso, porque eu acho que estava na defensoria pública, porque ela perdeu prazos, enfim. E aí ele fala, cara, em vez de vocês virem aqui com os argumentos de cada acusação, né, que está sendo feita contra o seu cliente, vem aqui rebater, a defensoria pública teria feito isso. Exato. A gente conversar sobre a pena de cada acusação. Vocês vêm aqui para agredir o Supremo, cara, e falar em causa própria, qual que é o... Esses caras estão pegando 17, 14 anos, a culpa é desses advogados. A culpa é desses advogados que estão indo ali fazer política. Exatamente. Aí eles estão ferrados, porque a OAB provavelmente vai tentar pedir cabeça deles. Grupo Prerrogativas vai tentar pedir cabeça deles. Os caras não podem chegar aqui, chegando na Corte Suprema para disseminar fake news política, com o intuito de fazer discurso político. Mas não defenderam os clientes deles. Não, então, é bizarro. Mas tem um detalhe que é mais grave, que é assim, o que aconteceu? O casal, né? O casal Bonnie e Clyde, segundo o vídeo da Lilian, que é a Michelle e o sociopata, o que eles fizeram? Eles emitiram um comunicado deslegitimando. Eita! É que a gente tá aqui. Deslegitimando o STF como fórum adequado para julgá-los. Então, só que daí o gado, né? É gado mesmo, que tem que ser chamado gente que faz isso, vai seguir o líder. Só que ele vai seguir o líder, ou seja, se você acha que aquele juiz, o Barroso, não tem legitimidade para que seria patético, né? Já foi patético no caso do Bolsonaro e da Michelle, mas não, esses caras são os mais odiados do Brasil, segundo lá o advogado do Aécio. O que você tem que fazer? Você tem que tentar não ser julgado por esse cara. A partir do momento que você vai ser julgado por esse cara, você não pode fazer isso. Senão, assim, você está falando para o juiz, não, você é réu, o meu cliente
Não é réu. Não é réu, o réu é você. Pois e é. o cara tá lá, tipo, esperando a sentença sair. Gente, assim... É assim, cara, é a estupidez na sua assim, essência. No seu ápice, na sua essência. Puta, às vezes eu tenho pena desses filha da mãe, mas eu não tenho pena desses caras também, porque os caras foram lá, fizeram provas contra eles mesmos, e eles estavam achando que era um passeio no parque mesmo, né? Que era. Vamos lá ouvir o resto disso aqui, porque daí o Barroso. É longo isso aqui, mas vamos. Mas vale a pena. Isso é preocupante. Isso nos causa medo, insegurança. Isso nos causa calafrios. É que nem a região porque eu também participo de questões eleitorais. E todas elas eu conquistei com muito trabalho, dedicação e suor. Com muito carinho, pensando sempre na finalidade em ajudar. O cara está em campanha. Ele está em campanha. Está em campanha. Mas imagine você pegar... Ele trabalhou muito. Você lê O Pequeno Príncipe e o Maquiavel da Suor. A formação política dele. A Votuporanga é muito quente, né? É quente. Aí fica lá suando, no meio da praça, lendo, pesquisando O Pequeno Príncipe. E ele leu em várias línguas O Pequeno Príncipe. Francês, russo. E o que ele quer é a paz mundial. Que nem a Miss. Ele quer fala, uma paz mundial. Miss que leu O Pequeno Príncipe fala o que é a paz mundial. Ele é um idealista. A gente tem que entender o homem aí, ó. O homem até, você vê que tem o seu charme aí, ó. Vou dar um spoiler, inclusive, hein? Próximo Pauta Livre vai ser sobre esse julgamento. É boa. Essa aí dá pra gente ficar aqui elocubrando aqui até 3 horas da tarde. Mas vamos ver aqui primeiro isso aqui. Cidade, o meu estado, o meu país. E como diz Barão de Montesquieu, a injustiça que se faz então, até eu fiquei na dúvida aqui. Eu vou pesquisar aqui. Peraí, se Montesquieu foi Barão. Espero que isso aí tenha acertado. Eles que errou o nome do Pilatos também, em vez de Pôncio. Ele chama de Afonso Pilatos. Afonso Pilatos. É um parente. É que o Afonso é o tio dele. É o tio Afonso Pilatos. Família Pilatos. Nem no cristianismo que essa galera deveria dominar, eles estão acertando, cara. O Afonso é tio dele, até abriu uma. Eu achei que era o Olavo. É o Afonso Pilatos. Que Afonso Pilatos. O seu Afonso. Eu vou te dedar aqui, hein? Que você já cometeu um erro, hein? O quê? Que você falou. Outro dia a Lira estava distraída, ela falou assim que era o Xande de Pilates. Grande sambista na academia mais eu vou falar uma frase, aí vocês me dizem se ela é do Pequeno Príncipe ou do Príncipe, tá? Vamos lá. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que tem à sua volta. Isso é o Pequeno Príncipe ou o Príncipe? Eu acho que o Pequeno Príncipe era muito observador. Eu acho que é do Pequeno Príncipe. Pô, mas essa tá fácil, né? A gente pegar é preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. Isso é Pequeno Príncipe. Não, essa de larva eu tenho certeza que é do príncipe. O Maquiavel fazia isso no seu jardim. Ele era um grande jardineiro. Jardineiro é Jesus. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. É o Pequeno Príncipe. Aí a gente vem no Príncipe. Os homens têm menos escrúpulos em ofender que se faz amar do que se faz temer, pois o amor... Gente, são coisas inconfundíveis. É inconfundível. Não, mas é porque é tudo diferente, né? É o texto diferente, é a forma de escrita diferente. São quantas centenas de anos de diferença, inclusive... sim, tá vendo. Mas como Votuporanga é muito calor. São 410 anos de distância entre uma obra e outra. Ele lê cerca de 1 livro por dia. Porra, cara, é confundir Beethoven com Lady Gaga. Porra. Beethovens. Vamos lá, vai continuar, né? Depois eu vou procurar se o Montesquieu é barão. Vamos ver se ele acertou essa. É uma ameaça à justiça que se faz a todos. Sim. Eu muito obrigado pela oportunidade e agradeço a vida de vocês, pedindo que Deus abençoe o julgamento e o voto de cada um dos senhores ministros. Muito obrigado. Amém.
Amém. Que Deus abençoe seu voto. Consegue a palavra? Pois não, ministro. A mentira dominou o país e as narrativas falsas também. Então, vou aproveitar para... Deixa passar a moto. Passou a moto. É insuportável essas a moto motos, passou. Né? Vamos continuar. Que é uma beleza. Isso porque eu fechei. Esclarecer de uma vez. Eu jamais disse que eleição não se ganha, eleição se toma. Essa é mais uma fraude que se pratica online de pessoas, de milícias digitais que cultivam a mentira, precisam da mentira, se alimentam da mentira e propagam a mentira. O episódio foi o seguinte. Eu, presidente do TSE, aguinha. Recebi no meu gabinete o senador Messias de Jesus, do estado de Roraima. É o próprio, né? Messias de Jesus, né? O senador Messias de Jesus me disse: eu apoio o presidente, porém sou contra a volta do voto impresso, porque no meu estado, por 2 vezes, venci as eleições no tempo do voto de papel e me tomaram as eleições. E me disse ele: eleição em Roraima não se ganha, se toma. Me disse Sua Excelência, o senador. No dia seguinte, eu vou à Câmara dos Deputados. Sem nenhum ativismo legislativo, fui, depois de 3 convites, um deles pessoal do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Me pediu que fosse lá expor por que nós defendíamos o voto eletrônico e não o voto impresso. Ao chegar na Câmara dos Deputados, veio falar comigo o filho do senador Messias de Jesus, deputado Jonathan de Jesus, hoje ministro do Tribunal de Contas da União. O deputado Jonathan... O filho do Messias de Jesus, ele é neto de Deus? É o Jesusinho. É o Jesusinho, é o neto de Deus. É o neto de Deus. É o neto de Deus, né? Tem um filho de Deus e um neto de Deus. É o nosso Senhor Jesusinho. É o pequeno Jesusinho. O Jesus Júnior. Jesus Júnior. É o Jesus Neto. Ah, não, Jesus é Júnior. É Júnior é Deus Júnior. Não, chega. JJ. Deus o terceiro. Jesus me diz: o senhor esteve ontem com o meu pai. E eu respondo a ele. Inclusive, nós brincamos que eleição em Roraima não se ganha, se toma. Frase do senador Messias de Jesus, reportando-se ao tempo em que o voto não era eletrônico. Esses grupos que vivem da mentira e fomentam a mentira, editaram a fala, tiraram do contexto que era uma fala do senador Messias, tiraram o Roraima e divulgaram pelo mundo afora que eu teria dito: eleição não se ganha, eleição se toma. O filho do senador, hoje ministro do Tribunal de Contas, muito dignamente, gravou um vídeo divulgado amplamente, contando exatamente essa história aqui. Então, vocês querem continuar? Não, tá, já é suficiente. São 40 segundos agora só explicando isso aí. E cara, Barroso sabe bem lidar com fake news sobre ele, né? Porque ele é um dos mais atacados desde sempre. E não pegam leve com ele. Não, então. Não tem nem o que falar. Porque é tão absurdo e é tão bizarro que não tem nem o que falar. O que ele fala no final aí que é importante é que esse próprio Jesus Messias, o filho do Jonathan Messias, JJ, ele mesmo fez um vídeo desmentindo e ainda não quebrou a fake news, né? Então, a campanha de desinformação é muito maior do que a retratação. Mas esse tipo de fake news, assim, outro dia eu estava lendo um texto sobre fake news, aqui eu tenho muito interesse, assim, por essa coisa da fake news, como é que se monta uma fake news, não sei o quê. Tem vários tipos de fake news. Tem a fake news que é só mentira mesmo. Essa é uma distorção de uma história que aconteceu, entendeu? Daí você vê que eles criaram uma coisa que o cara falou e você distorce totalmente o que ele falou, joga para a bolha
E o advogado, né, que está nessa bolha lá, né, que também é um cara que você vê que é um cara inculto, um cara sem preparo, cai na bobagem, né? Então a gente vê como é que funciona o método, como tem cara que vem até hoje aqui falar bobagem, que fala, não, meu filho. Aí eu vou lá, às vezes eu tenho um pouco de paciência até. Você? Às vezes eu falo. Aí você vai lá numa dessas agências de checagem, bota o link pro cara, mas o cara nem vê também. Mas eu adoro os haters de vocês. Pelo menos eles fazem fake news, eles chamam vocês de comunista. Comigo é só outras coisas. É uma barbaridade. O hater de vocês é bem mais legal. Eles são covardes, mas com mulheres eles conseguem ser mais covardes ainda, né? Às vezes me chamam de calvo, eu não gosto, não. Ainda mais depois dos Red Pill, né? Depois do calvo do Campari, pô, o cara queimou a classe toda.